Síndica recém-eleita descobre um esquema de compras envolvendo o conselho do prédio e abre uma investigação das contas do condomínio. Se você gosta de uma história condominial investigativa, então esse vídeo é para você. Então, enquanto roda a vinheta, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo deste canal, que é o número 1 em entretenimento e tretas condominiais da internet. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vou Chamar a Síndica. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou jornalista e síndica do meu condomínio. E este é o canal número 1 em entretenimento condominial da internet e eu sempre trago aqui histórias e causos sobre as nossas vidas em condomínio e o que a gente pode aprender com elas, né? E a história de hoje, pessoal, uma história fresquinha, é sobre uma síndica profissional que eu conheço já há bastante tempo. E ela foi eleita recentemente aí num condomínio. E aí, gente, um síndico que acaba de assumir ali o cargo, ele tem uma tremenda lição de casa para fazer, né? Já tem que fazer uma lição de casa quando ele vai se candidatar, porque ele precisa saber qual é o terreno ali que ele está pisando e ver as necessidades do condomínio para poder também fazer uma boa proposta que atenda às necessidades do prédio, conhecer com quem ele vai lidar, o público, tanto de condôminos quanto de conselheiros e principalmente de conselheiros, porque em condomínio com síndicos profissionais, uma grande ponte e apoio e grupo de trabalho que se estabelece na gestão envolve um conselho que seja bastante participativo. E aí, pessoal, essa síndica que é super metódica, uma pessoa que realmente estuda as coisas, ela vai a fundo na documentação, investiga tudo. Ela percebeu uma peculiaridade e um procedimento relacionado a compras no condomínio que se repetia sistematicamente. Afinal de contas, que era, gente? O que era esse procedimento que se repetia periodicamente? Era o seguinte: um dos conselheiros deste condomínio era uma pessoa muito proativa no quesito compras, compras de equipamentos, compras de material de construção, compras de itens para obras no condomínio. E aí você pode estar pensando, nossa Catarina, mas que bacana, né? A síndica poder contar com um conselheiro tão proativo e que se disponibiliza a fazer compras de materiais para o condomínio, que costuma ser ali uma tarefa um pouquinho desgastante, porque precisa fazer cotação, fazer ali uma planilha para equalizar as propostas, precisa fazer a compra dos itens. Isso muitas vezes a administradora costuma fazer a compra, o pagamento do boleto, transferência bancária, enfim, ali como que a coisa seja feita. Mas esse conselheiro, gente, olha só como ele era proativo. Ele mesmo fazia as compras com o dinheiro dele, com o cartão dele. E aí ele pedia reembolso dessas compras depois para a conta dele. E aí não era coisa pequena, sabe, gente? Não era tipo a flor que você vai colocar no hall social ou algum material de limpeza que acabou, tá faltando, sei lá, um vidro de álcool, um desinfetante, uma coisinha assim, sabe, coisinha pontual, que às vezes o próprio zelador vai ali no mercado, na lojinha do bairro e compra, e depois ele pega a notinha, tudo bonitinho no nome do condomínio e solicita o reembolso, né? Muito condomínio costuma ter um fundo de caixa do zelador para essas pequenas compras.
Mas nesse condomínio, curiosamente, tínhamos a figura desse conselheiro proativo em fazer essas compras, mas não só essas compras de pequeno valor, compras mais vultosas, compra de material de construção, coisa que se usa ali em reformas, em obras. E aí essa síndica, que é uma pessoa experiente, uma pessoa olho aberto, que gosta de uma auditoria, sabe aquela pessoa que pega a pasta de prestação de contas com gosto e vai lá conferir as coisas, conferir a nota. Eu sou essa síndica que checa toda a documentação ali do prédio, mas só que ela foi um pouquinho além, gente. Ela começou a pegar aquelas notas fiscais de aquisição de material de obra do prédio e ela notou uma coisa. Em todas as notas, ela reparou nesse detalhe. As notas fiscais, elas eram emitidas no CPF desse conselheiro. Olha que curioso. Ele não colocava essas compras no CNPJ do prédio, porque, gente, o prédio tem CNPJ, né? Para o prédio existir, ele precisa tirar um CNPJ. Aí ele fazia as compras, tudo no CPF dele. Isso é esquisito, vocês não acham que é esquisito isso? Ou você pode estar achando, Catarina, mas que bobagem, a gente chega lá no mercado, né? Qual que é quer CPF na nota? Aí você foi automático, né? Às vezes uma pessoa não prestou atenção, né? Podia ter sido isso? Podia ter sido isso. Mas imagina só, gente, material de construção para o prédio, compra de equipamentos para o prédio. Se dá um problema, gente, se dá um defeito no material, né? Tanto o material, às vezes material de construção pode vir sim com erro na fórmula e por aí vai. Equipamento mais ainda, porque equipamento geralmente tem ali um prazo de garantia. E como é que você aciona a garantia? Com a nota fiscal, que tem que estar emitida ali no nome do beneficiário. E aí vai estar lá no CPF de uma pessoa física, que é um conselheiro. Esse cara pode morar hoje, amanhã ele pode se mudar, vender o apartamento, não está mais ali, né? E aí como é que fica isso? Se perde. Só que não é esse o ponto, gente. Tem tudo isso que eu listei aqui, mas não era isso. Sabe por quê que ele fazia questão de emitir todas as notas no CPF dele e fazer compras assim de muitas coisas, e isso reiteradamente? Porque ele queria receber o crédito da nota fiscal paulista. Para você que não é de São Paulo, talvez esteja achando isso esquisito, não está entendendo nada, eu vou te explicar. Quando a gente faz compras de alguns determinados itens, aqui em São Paulo, a gente coloca o nosso CPF na compra. E aí vem um créditozinho de cada compra que você faz, na maioria das compras, vem ali alguns centavinhos, às vezes vem R$1, R$2, R$10. Tudo vai depender do tipo do item que você está comprando, né? E obviamente do valor desse item, porque quanto maior o valor do item que você comprou, geralmente ele retorna um crédito da nota fiscal paulista maior. Então olha só que curioso, ele era tão generoso, né? Ser ali praticamente uma linha de crédito para o prédio, porque ele comprava as coisas no cartão de crédito dele. Mas olha só, queria ter uma vantagenzinha, nada é tão assim, né, na bondade, na generosidade, sem ter algo em troca. Não estou aqui falando de pessoas que realmente se voluntariam e fazem, porque a gente sabe que tem pessoas bem intencionadas. Mas, né, convenhamos, não é a maioria, infelizmente. Então, gente, ele estava ali se aproveitando do crédito da nota fiscal paulista em benefício próprio. Então imagina, gente, ele fez isso durante anos e ninguém tinha sacado
a verdadeira intenção por trás daquele ato de tanta generosidade, de ser a linha de crédito do prédio. Então esse cara foi aí recebendo mês a mês um dinheirinho de créditos de nota fiscal paulista. E para você, síndico, que não sabia dessa, aproveita para ver se não tem crédito do condomínio para ser recebido da nota fiscal paulista aí do seu condomínio. O meu, a gente faz os resgates periodicamente e vou dizer que teve vez que entrou uma graninha boa, viu? Graninha boa, principalmente quando a gente faz aqui alguma benfeitoria, alguma coisa que envolve maiores custos, né? Então fique esperto nisso, veja se não tem créditos a serem resgatados e resgata aí para o caixa do seu prédio. E presta atenção também nesse comportamento de conselheiro muito generoso, que faz compras em nome próprio. Mas se você acha que isso já foi o suficiente para o caos, gente, para esse caos que eu estou trazendo aqui para vocês, a história não para por aí. Essa síndica descobriu também uma outra coisa que este conselheiro generoso também tirava de vantagem fazendo essas compras de materiais para o prédio. Aí, gente, vou dizer que o cara, malandro demais, malandro demais. Sabe a outra intenção dele, qual que era? Como ele comprava material de construção também, né? E aí era cimento, azulejo, coisas, né, itens relacionados à reforma mesmo, à obra pesada mesmo. Sabe o que ele fazia? Ele guardava as notas originais que estavam todas emitidas no CPF dele. Ele estava guardando para apresentar como prova de valorização patrimonial do apartamento dele. Porque vocês sabem, e se vocês não sabem, fica aqui uma outra informação para você. Quando você faz uma reforma no seu imóvel, né, no apartamento, por exemplo, no caso ali desse condomínio era apartamento, isso entra como benfeitoria interna. Então, sei lá, você tinha um apartamento que era muito antigo, aí você fez lá toda uma reforma completa e tal, trocou o piso, fez uma reforma, fez um retrofit na cozinha, reformou toda a sala, enfim, equipou o apartamento, trocou todos os revestimentos, trocou toda a parte dos metais ali do banheiro, da cozinha, fez, gente, ficou aquela beleza. Quando você faz isso no seu apartamento, você está agregando valor patrimonial. Ele passa, sei lá, se ele custava 200 mil reais, dependendo do porte da reforma que você faz, o valor do seu apartamento pode subir para 250 mil, 230 mil, vai depender muito da obra que você faz. Só que para você provar isso, você precisa guardar as notas fiscais e apresentar, muitas vezes até lá na Receita Federal, quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, né? Ou quando você faz alguma coisa mais vultosa, por exemplo, quando você envidraça uma sacada, você precisa ir na prefeitura para mostrar também a documentação que você fez essa reforma, porque daí a área útil ali do apartamento, ele é ampliado também quando você faz uma questão dessa de sacada, né? Que daí ela passa a integrar a área construída, né? Esse conselheiro generoso com prédio, ele fazia isso. Ele ia guardando essas notas fiscais para ser a prova de que ele tinha feito benfeitorias no apartamento dele, que na verdade ele não tinha feito, aquilo tudo era do prédio, mas como ele tinha emitido no CPF dele, constava como tendo sido no apartamento para ele ganhar uma valorização patrimonial em cima ali do seu apartamento, de uma reforma, de uma obra que ele nunca tinha feito. Aquilo era material e obra do condomínio, mas como ele tinha toda aquela documentação fiscal emitida no nome dele, ele estava usando desta maneira.
E aí, gente, vocês devem estar me perguntando o que essa síndica resolveu fazer com esse cara? Porque assim, ela acabou de entrar, ele faz parte do conselho, ele já tinha esse modus operandi há muito tempo, estava super acostumado já a ter esse processo ali com o prédio. E ela começou a enquadrá-lo, começou a cortar as asinhas dele pelas beiradas. Então, o que ela fez? Ela falou assim: ô, seu fulano, nossa, que bacana, né? A gente poder contar com seu apoio para fazer essas compras aqui para o prédio. É uma parte super importante. Então, é muito bacana a gente ter uma pessoa como o senhor, que é tão disposto a colaborar. Só que a gente precisa só fazer um ajustezinho, tá bom? Duas coisinhas só que eu vou pedir para o senhor fazer. A primeira delas é o seguinte: a gente não vai comprar sempre desse determinado fornecedor que o senhor sempre compra ali naquela loja de material de construção e coisa e tal, tá bom? A partir de agora, a gente vai abrir um processo de cotação, tá? Porque a gente precisa ter ali pelo menos dois a três fornecedores para a gente poder fazer ali uma comparação de preços, de valores e a gente ver qual é o fornecedor que apresenta o melhor custo-benefício para o condomínio, tá joia? Então esse é o nosso primeiro combinado, tá bom? Aí ele já deu aquela olhadinha, mas é que aquela loja ela já nos atende tão bem. Ela falou, não, ótimo, que bom, né? Não é para descartar essa loja não, vamos continuar com eles. Mas a gente também vai coletar orçamentos em outros lugares e a gente analisa tudo. E de repente, se essa loja que ela é tão parceira do prédio, que o prédio está tão acostumado a comprar, eles nos atendem tão bem, a gente com certeza vai conseguir até uma negociação melhor com eles, né? Então, esse foi o primeiro combinado dela. E agora a gente entra no segundo combinado, que vocês já imaginam qual é o que foi. E ela deu a orientação. Então, seu fulano, aí o nosso segundo acordo, combinado aqui que a gente vai fazer, é que a partir de agora, todas as notas fiscais, todas as compras que forem feitas para o prédio, o senhor vai passar a colocar o CNPJ do condomínio, tá? Eu percebi que sempre estava entrando no CPF do senhor, eu acho que o senhor não tinha essa informação, né? Então, a partir de agora tá aqui, ó, é esse daqui que é o CNPJ do prédio. Então, a partir de agora, se o senhor for continuar nos apoiando nas compras de materiais, o senhor passa a emitir no CNPJ do prédio, tá bom? Ah, mas isso faz diferença, eu sempre emiti no meu CPF, nunca deu problema. Ela falou, então, o senhor fazer, mas a partir de agora o senhor vai fazer diferente. Tá joia? Então, e se o senhor não emitir no CNPJ do prédio, a gente não vai poder fazer o reembolso para o senhor, tá bom? Aí ele, né, imagina se ele não tiver o reembolso, né, gente? Vai comprar lá 5 mil reais de material de construção, 10 mil reais de material. Ele vai querer ser reembolsado, é óbvio que vai, porque ninguém vai ficar fazendo compra ali, né? Esse crédito dele não é assim tão generoso, né? Uma oferta tão grande. Aí ele tomou um susto, entendeu que ela estava falando muito sério e ele falou: ah, tudo bem então. E aí ela percebendo que muito provavelmente ele não vai querer continuar sendo tão prestativo assim para o condomínio, ela falou: olha, inclusive se o senhor não tiver mais essa disponibilidade, o senhor verificar aí dentro das suas atividades que isso vai consumir aí um certo tempo da sua agenda, isso pode não encaixar mais, não tem problema não, viu? O senhor pode avisar, pode ser super transparente com a gente, honesto que a gente se organiza aqui e a gestão absorve essa atividade. Tá joia? Então, gente, esse foi o caso que eu tomei conhecimento esses dias e traz muitas lições aqui pra gente que eu já fui falando da própria enquadrada que essa super síndica profissional deu para esse conselheiro generoso, né, se assim podemos dizer. Então, pessoal, fica muito,
olho aberto, fica muito esperto com isso, tá? Porque por trás de tanta bondade, de tanta proatividade, pode sim ter uma má intenção, ter pessoas aproveitadoras que tiram vantagens em cima do prédio que a gente não toma nem conhecimento. Nesse caso, ele não estava desviando dinheiro do prédio, né? A gente infelizmente sabe de muitos casos em que há desvio real, né? O cara recebe comissões, né? A famosa bola, por fechar com determinados fornecedores, né? Ele recebe ali um percentual por ter aquela preferência. A gente sabe que isso, infelizmente, é uma prática em muitos condomínios Brasil afora. Por isso que também tem muito síndico que é taxado de todo síndico é ladrão, por isso que tem isso instituído, infelizmente, aí na nossa cultura, aqui no nosso país. Mas ele não fazia isso, mas ele estava fazendo uma irregularidade fiscal, que era tirar essas notas fiscais no próprio CPF. Isso traz problema sim para o prédio, porque material, gente, equipamento, qualquer aquisição precisa estar no CNPJ do prédio, então preste muita atenção nisso, tá bom? Principalmente essas coisas que são maiores, volumes e valores maiores, tá? Não estou falando do pão para o café, para o lanche do funcionário, uma flor para um hall social, um frasco de multiuso para fazer uma limpeza, que é uma coisa eventual. Às vezes você compra numa lojinha ali com uma pressa, o ideal é que sempre se emita uma nota fiscal no CNPJ do prédio, mas não é disso que eu estou falando de coisa muito maior, volumes muito maiores, tá? E no caso do crédito da nota fiscal paulista, que existe esse benefício aqui no estado de São Paulo, esse síndico ele estava sim tirando uma vantagem financeira em cima do prédio, porque por mais que o crédito seja pequenininho, se você for acumulando isso, com todas as compras que são feitas ao longo de meses, no caso dele, ao longo de anos, deu um dinheiro bom sim, tá? Daria para ter comprado talvez aí algum eletroeletrônico, né? Alguma outra coisa que fosse beneficiar de fato o prédio. Agora, o pior de tudo, né, é o cara usar dessas notas de materiais que ele nunca, não estava beneficiando a unidade dele, para ele poder agregar valor ao patrimônio dele com reformas que nunca foram feitas. Então, um cara muito safado, para dizer aqui o mínimo. Então, essa é a história de hoje. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu joinha. Se algo parecido já aconteceu no seu prédio, eu quero saber. Então, comenta aqui embaixo, na área de comentários, que eu quero ler e saber da história aí do seu condomínio. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!